Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do canal Yoga com Victoria. Hoje convido vocês a escutarem essas reflexões sobre a vida a respeito do livro Café com Deus Pai, de Júnior Rostirola, e que utilizei para a interpretação a ajuda do Diego Nascimento, que é um teólogo. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, depois o canal dos dois aqui também no YouTube, se você tiver interesse. Antes de começar a leitura sobre o que eu separei aqui a respeito das reflexões, vou fazer um parênteses. O yoga, ele é uma filosofia, ou seja, você pode ser um praticante de yoga independente das suas crenças. E sim, eu acredito em Deus e a minha formação escolar é de uma escola de origem cristã. Então, esse ano eu quis realmente me desafiar lendo o livro mais difícil que eu já li na vida, que foi a Bíblia. Pois, para quem não conhece, o Café com Deus Pai, sim, eu sei que ele virou um livro da moda, porém toda moda que é importante, eu acho que ela deve ser sim compartilhada. Café com Deus Pai, ele traz reflexões para todos os dias do ano, com uma leitura, uma orientação para fazer uma leitura da Bíblia. Então, a partir dele, eu trouxe essas reflexões. E para o vídeo não ficar tão longo, nesse vídeo eu farei as reflexões de janeiro a junho. Então, vou começar com Salmos, o início do livro. E vou frisar também a respeito das frases com importância, como por exemplo, na minha contagem, a frase confiar em Deus apareceu 17 vezes nos Salmos. Nesse início não são todos os Salmos, são só alguns. Então, vou ler a seguir as seguintes frases. Se você sentir vontade, você pode deitar em algum lugar, fechar os olhos para que essas mensagens, essas reflexões possam reverberar em você. Mesmo que você não seja cristão, você pode sim escutar essas mensagens, porque são mensagens para que você se torne uma pessoa melhor consigo, com o universo em torno, e também reflexões a respeito da sua vida. Certo? Então, vamos lá. São felizes aqueles que nele se refugiam. Diante das dificuldades, devemos orar. O Senhor cura a nossa dor e revigora a nossa alma. Deus cuida de nós e nos ajuda. Estar perto dele é ter uma vida com abundância. Quando o Senhor é nosso aliado, não há batalha perdida. Deus é Pai e amigo. Devemos conversar com Ele sobre qualquer coisa. Deus está entre os justos. Devemos ter uma vida limpa do pecado, da corrupção e do engano. Devemos ter o caráter parecido com o dele. Ouvir os conselhos de Deus antes de dormir. Ele nos mostra o caminho. Muitas vezes a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra o diabo que os habita. Ore a Deus e peça que Ele lhe ajude e intervenha diretamente na situação. Se você perseverar, a vitória virá. Dar os passos na vida de acordo com os conselhos e as palavras de Deus, para termos uma vida cheia de paz e prosperidade em todos os sentidos. Gastar tempo com amor e oração. Muitos sabem pedir, mas não sabem agradecer. Agradeça primeiro sempre por tudo aquilo que você tem. Que as portas do nosso coração estejam sempre abertas para receber Jesus. Confiar em Deus, mesmo diante dos inimigos, desafios e aparentes derrotas.
há um lugar seguro para aqueles que confiam no Senhor. Buscar a Deus em tempos de crise e confiar em sua justiça. Deus, sobre o controle da natureza e da criação. A verdadeira felicidade está em um coração limpo diante de Deus. Não estamos sozinhos nas batalhas invisíveis da alma. A justiça de Deus não falha. Confie, entregue, descanse e espere no Senhor. O justo encontra segurança, direção e esperança. A fé exige uma visão além do imediato. É possível estar triste e ao mesmo tempo confiante. Ore e espere. A fé verdadeira não ignora a realidade, mas enfrenta a dor com esperança. Deus está sempre conosco. Ele está no meio de nós. A meditação vem de Deus. Ter lucidez no meio de uma sociedade seduzida pelas aparências e riquezas. Sim, isso está na Bíblia. A verdadeira segurança não está no que possuo. Cultivar uma espiritualidade viva, sincera e transformadora. Deus restaura a alegria daqueles que o buscam. A verdadeira fé não ignora o sofrimento, mas a apresenta diante do Senhor. Mesmo cercado de inimigos e decepções, posso entregar minhas preocupações a Deus e descansar em sua justiça. Confiança em Deus não significa ausência de dor, mas a presença de esperança. Ter confiança plena no Senhor, especialmente quando a maldade parece prosperar. Em um mundo de instabilidades, onde as pessoas nos decepcionam e as riquezas desaparecem, lembrar que somente Deus é a nossa rocha. A alma precisa ser treinada para confiar, e essa confiança cresce à medida que olhamos para Deus e não para as circunstâncias. Lidar com os inimigos ocultos, críticas injustas e conspirações silenciosas. Ao invés de revidarmos, devemos nos voltar a Deus em oração e confiar. Quando somos sinceros, Deus não apenas nos ouve, Ele age. Viva com propósito. Ore antes de agir. E assim vamos passar agora às reflexões de Gênesis. Confiar em Deus aparece 20 vezes de acordo com as minhas contagens, seguido pela história de Caim e Abel, os irmãos. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre a história, apenas a reflexão dessa história. O desafio de dominar as emoções e rejeitar a vingança, buscando agir com inteligência e equilíbrio. Que possamos, com a ajuda de Deus, cultivar um coração sábio e uma mente serena, guiados pelo amor e pela justiça divina. Seguido então pela história da Arca de Noé. Reflexão. Ter responsabilidade ambiental, cuidar dos animais, livrar-se da corrupção e da maldade humana, tratar todos com amor e igualdade. Seguido pela história da Torre de Babel. Os perigos da ambição desmedida e a busca incessante pela grandeza, elevação do ego. Devemos servir aos outros e visar o bem-estar da comunidade. A vida é uma jornada de fé. Deus nunca nos abandona. Devemos ser honestos nos nossos relacionamentos.
manter a paz e a harmonia nas relações familiares, priorizar um bom relacionamento acima dos bens materiais, resolver conflitos com sabedoria, humildade e amor. A importância da coragem e da determinação frente aos desafios, ser resiliente e ter fé. Valores espirituais sobre os sonhos materiais. A verdadeira riqueza é a conexão com Deus. As vidas têm propósito. Acolher o próximo. Atentar aos perigos da corrupção moral e o afastamento dos princípios éticos. Devemos ser luz em meio à escuridão. Ser íntegro e verdadeiro para construir relações saudáveis. Aprender com as lições do passado. Viver com amor, respeito e fé. Buscar a orientação divina em decisões importantes. Cultivar um coração generoso. O casamento deve ser uma união de amor, respeito e parceria. Buscar orientação divina em momentos de incerteza. Deus está sempre trabalhando para cumprir seus propósitos em nossas vidas. Deus está sempre presente. Dedicar tempo e esforços para alcançar os nossos objetivos. Cultivar o perdão e a harmonia nas relações familiares. Cultivar sabedoria, paciência, empatia, compaixão e compreensão. Encontrar o divino na rotina diária. Ser humilde e ter respeito, perdoar e ser perdoado. Ações impulsivas e desrespeitosas têm consequências graves. Resolver conflitos com reconciliação e diálogo e não com vingança. Reconhecer erros. Observar como nossas decisões afetam os outros. Importância das histórias e das nossas raízes. Frente à diversidade humana e cultural, devemos respeitar e apreciar as diferenças. Amor e apoio familiar criam laços saudáveis com os filhos. Celebrar o sucesso dos outros sem sentir inveja. Lutar por justiça e dignidade de todos os seres humanos. Nunca estamos sozinhos. Deus está sempre conosco. Não importa o local, fazer a diferença e encontrar a oportunidade para crescer e impactar a vida das pessoas ao nosso redor. Usar os dons e talentos que possuímos para o bem dos outros. Deus sempre nos guia em direção ao seu plano perfeito. Ser perseverante diante das adversidades. Nunca perder a fé. Deus transforma situações adversas em oportunidades. Reconhecer a necessidade de pedir ajuda. Aprender sobre os erros do passado e tomar decisões mais sábias no presente. A família é um tesouro para valorizar e proteger. Assumir responsabilidade por escolhas e ações e enfrentar os erros. O poder do perdão para a reconciliação e curar feridas. Deus age de maneiras misteriosas. Confiar no trabalho de Deus. E refletir sobre o que realmente importa: amor, família e fé. Vamos seguir agora com João. Em João, confiar em Deus aparecem 8 vezes. Viver uma vida que aponte para algo maior que nós mesmos.
chamado a vida com propósito. Evitar que as preocupações mundanas desviem do foco do divino. Buscar compreensão mais profunda das palavras e ações humanas e divinas. Viver mais conectados. Buscar relacionamentos genuínos. Permitir que a luz brilhe em nós e através de nós, transformando nossas vidas e o mundo ao nosso redor. Buscar mais que satisfação material, encontrar a verdadeira nutrição espiritual, cultivar a fé. Ouvir a voz dele acima do ruído do mundo, aproximar dele com o coração e mente abertos. Mesmo em momentos escuros, a sua luz brilha, nos guiando e nos iluminando no caminho da verdade e da vida. Será que escolhemos o caminho da compaixão, perdão e da reconciliação, ou permitimos que o ódio e a divisão nos dominem? Mesmo nos momentos mais sombrios, há esperança. Confiar na bondade e no poder de Deus, mesmo quando não entendemos completamente os seus planos. Ele nos ouve e nos ama profundamente. Expressar nossa fé por meio de atos de amor e serviço ao próximo. Priorizar sempre o amor e a generosidade. Desafio de viver de acordo com os princípios do Reino de Deus, em um mundo que muitas vezes se desvia do caminho da verdade e do amor. A mensagem de Jesus convida a olhar para nós mesmos e estender a mão para aqueles que estão ao nosso redor. O verdadeiro poder está no ato de servir. A alegria e o propósito da vida vêm através do amor e cuidado pelos outros. Amar uns aos outros como Ele nos amou. Lembrete a compaixão e empatia, amor mútuo e respeito. Mesmo nos momentos mais difíceis, o amor e a esperança podem prevalecer. Através do nosso servir, podemos fazer a diferença no mundo ao nosso redor. Em momentos de dúvida e confusão, podemos confiar que o Espírito Santo está conosco, nos guiando em direção à verdade e nos fortalecendo para enfrentar os desafios que surgem no caminho. A paz de Jesus é uma paz interior, uma tranquilidade do coração que permanece mesmo quando tudo ao redor parece um caos. A luz de Cristo brilha mais forte do que qualquer treva. Viver com fé, esperança e amor, independente das circunstâncias que enfrentamos. Que possamos refletir o amor e compaixão de Cristo em nossas vidas diárias, tornando o mundo um lugar mais harmônico e acolhedor para todos. Manter-nos fiéis aos princípios e valores. Colocar as necessidades dos outros acima das nossas e estender a mão da compaixão mesmo quando é difícil. Permanecer fiéis à verdade, justiça e bondade. Podemos encontrá-lo nas situações cotidianas das nossas vidas. Cada um de nós tem um propósito único e significativo no plano de Deus, e podemos confiar plenamente na sua orientação e cuidado em todas as áreas de nossas vidas. Vamos agora ao Atos. Confiar em Deus aparece 9 vezes. Será que estamos abertos a ser transformados para impactar os que estão ao nosso redor? Como estamos vivendo em comunidade? Estamos realmente compartilhando nossa vida, recursos, apoiando-nos mutuamente em amor e serviço? Muitas vezes buscamos soluções materiais para problemas, enquanto a verdadeira solução está na fé. A cura e a restauração física e espiritual
começam com um coração arrependido e disposto a mudar. Deus ouve nossos corações e nos capacita para cumprir a sua missão. Honestidade e transparência, ser verdadeiro com Deus e as pessoas ao nosso redor. Ter coragem e determinação para seguirmos firmes em nossa missão, mesmo com oposições. Às vezes, Deus nos chama para lugares ou situações inesperadas, onde Ele deseja nos usar como instrumentos de sua graça e poder. Manter o coração aberto para receber a verdade, mesmo quando ela nos desafie ou nos tire da zona de conforto. Oração e jejum são práticas poderosas que nos conectam à vontade divina. Somos chamados a ser luz, impactando o mundo. Devemos buscar unidade em meio às adversidades, valorizando o que nos une ao invés de nos dividir. Isso requer humildade, compaixão e amor mútuo. Buscar viver de maneira coerente com as verdades que professamos. Devemos permanecer calmos e confiantes mesmo quando tudo parece estar fora de controle. Em vez de ceder ao desespero, somos convidados a confiar na promessa que Deus está conosco em meio às tempestades da vida. Em nossos próprios círculos de influência, podemos escolher ser faróis de luz e esperança para aqueles que estão ao nosso redor, mesmo nos momentos mais sombrios. E então vamos para a última leitura, que foi Esdras. Confiar em Deus aparece 6 vezes. Deus nos guia em nossa jornada espiritual. Ele nos aceita como nós somos. Jesus nos ensinou a amar todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos. Ao confiarmos na orientação e proteção, podemos enfrentar qualquer jornada que a vida nos apresentar. Em nossos dias, devemos reconhecer nossos próprios pecados. Jesus nos aguarda de braços abertos, pronto para perdoar e restaurar. A humildade é a chave para o reino dos céus. Eu sei que são muitos aprendizados, mas só de ler o meu coração fica leve e feliz. E eu espero que você tenha gostado das reflexões e da leitura. Eu prometo em breve trazer a parte do livro de junho a dezembro, com as minhas reflexões e auxílio do Diego Nascimento, esse teólogo que eu encontrei por um acaso na internet e que me ajudou a realmente montar essa reflexão para poder trazer aqui para vocês. E entendam que eu sou professora de yoga e sim, eu ainda vivo nesse plano físico, então não, eu não sou uma pessoa perfeita, mas eu realmente tento melhorar todos os dias, ser uma pessoa melhor comigo mesma, com o universo que me cerca, com a minha família, com os meus amigos, com a natureza. E eu sei que eu tenho muita coisa ainda para aprender e eu acredito que vocês também. E é isso. Eu hoje realmente quis trazer essa reflexão. Em breve eu retorno com as práticas, então não se preocupem. E se você gostou do vídeo, já curte ele, compartilha com mais alguém e também já se inscreva aqui no canal para que você possa acompanhar os conteúdos que eu posto aqui sobre o yoga e sobre a vida. Espero vocês!